Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um vídeo para vocês. No tema de hoje eu trago a seguinte questão: a palavra era um Deus? Análise sobre a tradução do Novo Mundo de João 1, versículo 1. Bom, antes que eu comece a comentar sobre esse assunto, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, hebraico, ou fazer um curso de teologia mais completo, é só falar comigo aqui na descrição deste vídeo. Você pode encontrar todas as minhas redes sociais, no caso Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim. Peço também que vocês entrem lá no canal do WhatsApp, que é esse aí, o Exegese Bíblica. Não é um canal de debates, tá? Só eu posso postar coisa lá e não tem debate, então não vai encher o seu celular de mensagem, tá? E também peço que sigam lá a minha página Exegese Bíblica, que é uma página que eu falo muito sobre, né? Ali eu coloco bastante pergunta, né? E o pessoal fala lá sobre várias questões. Inclusive, nesse momento, tem uma caixinha de pergunta lá, beleza? Então, é isso aí, vamos ao conteúdo de hoje. Então, pessoal, várias pessoas, né, sempre perguntam para mim, sempre falam sobre essa tradução. Faz aí algum vídeo, né, falando sobre João 1:1 na Bíblia das Testemunhas de Jeová, né, e a palavra era um Deus, né? Essa tradução está correta, ela não está, é a melhor tradução, não é, enfim. Né? Então o pessoal pede muito, né? Então, eu tenho ela aqui, né? Essa imagem aí eu tirei dela, tá? Dessa Bíblia aqui, ó, TNM, que é a tradução do Novo Mundo. Então, pessoal, geralmente, né, quem vai defender essa tradução argumenta que em grego você não tem um artigo definido para o substantivo Deus. Tá? Por esse motivo, como você não tem artigo, então a língua grega ou ela tem artigo ou ela não traz o artigo. Tá? Então, quando ela quer definir algo, ela coloca um artigo. Quando ela não quer, ela tira esse artigo. Então, por esse motivo, eles argumentam que essa aqui é uma tradução viável e até defendem como a melhor tradução, né? Então, beleza, vamos aqui analisar algumas coisas, tá? Aqui eu tenho o texto grego de João 1, capítulo 1, versículo 1, né? E peguei aqui outros textos para ilustrar a vocês uma questão curiosa, tá? Toda essa discussão, ela se encontra aqui, ó, teos, nessa única palavra que vocês estão vendo aí. Toda essa discussão se encontra aqui. Por quê? Porque antes desse termo você não tem um artigo, ó, certo? Você não tem. Então é uma palavra que a gente chama de anartro, né? Anartro quer dizer sem artigo, tá? O artigo seria esse aqui, ó. Teria que ter um artigo desse aqui atrás para eles não fazerem a tradução um Deus, certo? Só que esse argumento que eles usam, falando que, olha, num texto grego você não tem um artigo para Deus, então ele é indefinido. Esse argumento ele é muito falho, muito fraco, e eu vou mostrar o porquê, tá? Observem bem essa construção aqui, ó, certo? Temos substantivo, verbo, artigo, substantivo, certo? Então, nessa construção, você tem hologos, que é o sujeito, o verbo ou a palavra, beleza? Aí você tem o verbo era, certo? E você tem o predicado theos, certo? Que é o que? É uma afirmação. Predicado significa afirmação. É uma afirmação acerca do sujeito, beleza? Beleza. Então tá. Vejam bem isso aqui, ó. Esse termo aqui, que é predicado, Deus, ele está antes do verbo, certo? E não tem artigo, certo? Certo, beleza. Então ele é um substantivo, predicativo, pré-verbal, anato. Pré-verbal é antes do verbo, beleza. Quando você pega aqui esse texto de João 1,49, você tem
si ou su, né? Basileus, ei tu Israel. Ou seja, tu és o rei de Israel. Você pega aqui esse termo aqui, ó, Basileus, que é rei, tá? Quando você consulta na Bíblia das Testemunhas de Jeová, você encontra um artigo ali em português. Tu, que no caso seria aqui o pronome da segunda pessoa, tu. Você tem o verbo és, o rei. Mas onde é que está aqui o artigo para ser traduzido o rei? Não seria aqui um rei? Tu és um rei de Israel? Por que em João 1:1 vocês argumentam, se não tem artigo, coloca em indefinido, mas aqui vocês não seguiram o mesmo critério? Observe, é um substantivo que está antes do verbo também. Beleza? Beleza. Então tá. Aí você vai para Mateus 13:39, você encontra a mesma ideia. Ó. Você tem o verbo aqui, certo? E aqui você tem o predicado anjos, né? Angeloi. Então aqui você tem e, que é o de, roi, os, feristai, os ceifeiros, e os ceifeiros, angeloi, e sim, são os anjos. Aqui, anjos, a Bíblia das Testemunhas de Jeová traduz também como definido. Os anjos, e não alguns anjos ou uns anjos, né? Eles não seguiram aqui também o mesmo critério, certo? Então, esse argumento de que não tem o artigo, tem que ser indefinido, ele é fraco. Por que é fraco? Porque aqui vocês colocaram como definido, mesmo não tendo artigo. Aqui vocês colocaram como definido, mesmo não tendo artigo. Né? É bem verdade que você pode sim traduzir indefinido quando um substantivo ele não tem artigo. Só que a ausência do artigo não exige em momento nenhum que o substantivo seja indefinido. Não é uma exigência. É se houver se o contexto ele exige aquilo. Observe, se o contexto exigir. Por exemplo, Mateus 14:26. Aqui você tem fantasmaestin, isto é um fantasma. Então, quando ele fala um fantasma, aqui esse um fantasma está correto. Por quê? Porque o contexto não exige que se coloque o fantasma, até porque não tinha ali o fantasma específico em mente. Isso era uma questão de crença. Então, era um aleatório. Então, aqui está perfeito. Certo? Não é o caso de Mateus 13:39, não é o caso de João 1:49, não é o caso de João 1:1. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Uma questão aqui curiosa, tá? Aqui, ó. Se vocês estão vendo esse prós aqui, então, essa preposição prós, o que ela indica? Ela indica uma associação com alguém. Estar junto de alguém, estar com alguém. Então, veja. Logos aqui é o logos. Esse logos, essa palavra, estava prós, com, tonteon, o Deus. Veja, o logos estava com o Deus, ou junto desse Deus. Se ela estava junto desse Deus, logo ela não é esse Deus. Entende? Aqui você tem uma distinção. O logos é um, Deus é outro. Só que Deus aqui está com um artigo. Por quê? Porque ele está expressando a identidade desse Deus. Que seria aqui Deus Pai. Certo? Então, na frase seguinte, você não pode colocar aqui um artigo, senão ia ser uma confusão. Porque João estava falando que esse verbo estava no princípio, e nesse princípio ele estava com Deus, e ele era esse Deus. Se ele coloca aqui um artigo, a confusão estava feita. Tá? Então não pode colocar artigo aqui. Se não pode colocar artigo aqui para fazer uma distinção entre o Logos e Deus, logo, para as testemunhas de Jeová, essa seria a única tradução possível? Ou a melhor possível? Bom, vamos aqui analisar, né, algumas questões
eu tenho aqui a gramática, essa aqui, ó. Gramática do Lourenço, Estélio Rega e Johanny Bergman. Olha aqui o que eles vão falar, né? Lembramos que, em geral, o artigo torna definido e identifica um certo substantivo, enquanto que a sua ausência enfatiza mais a essência, qualidade ou natureza do mesmo. Ou seja, a ausência não implica como regra de ser indefinido. Isso é falso, tá? Isso não existe. Se alguém fala isso, não acredite. Então veja, ele diz que a ausência do artigo enfatiza mais a essência, a qualidade ou a natureza do mesmo. Olha só o texto que ele cita, João 1:1. Olha aqui, ó. O uso do artigo em associação com teós ilustra muito bem este detalhe. Aí ele coloca aqui o texto grego, né? E aqui temos a palavra estava com Deus, isto é, com a pessoa de Deus. Perfeito. E a palavra era Deus, isto é, de natureza ou essência divina. Então, Deus aqui, segundo essa gramática, tem a ver com o quê? Com a essência. Então, a tradução poderia ser, e a palavra era divina, ou e a palavra tinha a natureza divina, e não um Deus, tá? Outro ponto que eu queria mostrar aqui, esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem bem essa imagem, que está um pouquinho meio apagada, né? Mas é de um manual de exegese que eu tenho aqui, né? Que vai trabalhar a questão da língua grega. E aqui ele está falando sobre o predicativo, né? Aqui fala assim, ó, digno de nota é o fato de que, numa construção predicativa, ou seja, na qual o sujeito recebe uma característica, o predicativo do sujeito não precisa, olha só, o predicativo do sujeito não precisa estar acompanhado de artigo para ser definido. Neste sentido, o predicativo teós em João 1:1 deve ser entendido como uma palavra qualificadora de hologos, impedindo a tradução Deus feita para a sociedade toda de vigia. No caso, seria a associação das testemunhas de Jeová. Então, se o predicado aqui está qualificando hologos, ele está impedindo a tradução Deus, porque ele está falando de natureza e não de uma identidade indefinida, certo? Então, outro detalhe, né? Outro detalhe é que na língua grega você tem mais de 10 regras para definir um substantivo sem artigo. Logo, a ausência do artigo não implica indefinição, como fez a própria Bíblia das Testemunhas de Jeová em João 1:49, João 13:39 e em diversos outros textos que eu olhei. Tá? Mas vamos ver, né, o que alguns eruditos especialistas em grego falam sobre essa tradução Deus. Vejam só isso aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês, tá? Aqui, ó. O Dr. Mantei, ele fala assim, ó, uma má tradução chocante, obsoleta e incorreta. Não é nem erudito nem razoável traduzir João 1:1, a palavra era Deus. Olha só isso aqui, ó. Não é nem erudito nem razoável. Razoável. Concordo plenamente com a fala que Mantei traz aqui. Bruce Magic, da Universidade de Princeton, diz o seguinte: uma tradução repelente, errônea, perniciosa, repreensível. Se as testemunhas de Jeová levam essa tradução a sério, elas são politeístas. Nessa parte aqui que ele fala, elas são politeístas, eu discordo. Tá? Por quê? Porque não existe apenas um tipo de politeísmo. Tá? Existe aquele politeísmo... não existe apenas um tipo de monoteísmo, né? Existe aquele monoteísmo absoluto, que só existiu e existe um único Deus, né? E existe aquele monoteísmo prático, que acredita-se na existência de outros deuses, mas concentra a sua adoração em um único Deus, beleza? Aí vai ter também outros pontos, como a monolatria, né? E outros aí.
Continuando. Dr. Samuel Miklaski, de Zurigue, Suíça, comenta, né? Esta construção anartra, usada sem o artigo, né? Não significa o que o artigo indefinido a significa em inglês. Ei, né? E o artigo indefinido em português. Traduzir a frase, a palavra era um Deus, é monstruoso. Então veja, você tem Monty, Bruce Metzger e Samuel Miklaski, né? Continuando. Dr. Charles Feinberg, de Oregon, fala o seguinte: os tradutores, né, das testemunhas de Jeová evidenciam uma ignorância abismal dos princípios básicos da gramática do grego na sua tradução errônea de João 1:1. Neste caso aqui, eu concordo também. De fato, isso é uma ignorância abismal dos princípios básicos da gramática. Observe, quem está falando isso aqui não é um cara que está estudando grego há um ano, não. Tá? Esses caras aqui, eles vivem a vida nisso aqui. Tá? Dr. James Boyer comenta, né, de Indiana, né, e Nona Lake, Indiana. Nunca ouvi falar nem li sobre algum erudito em grego que concordasse com a interpretação desse versículo, João 1:1, conforme insistida pelas testemunhas de Jeová. Nunca encontrei um deles, membros da STV, que tivesse qualquer conhecimento da língua grega. Walter Martins fala o seguinte, que não ensinava grego, mas estudou, né? Fala, a tradução Deus ao invés de Deus é errônea e não tem apoio em nenhuma boa erudição do grego antiga ou contemporânea, e é uma tradução rejeitada por todos os reconhecidos eruditos da língua grega, muitos dos quais nem mesmo são cristãos, e dos quais não se pode afirmar honestamente serem preconceituosos a favor da versão sustentada pelos ortodoxos, né? William Barclay, da Universidade de Glasgow, né, Escócia, fala o seguinte: a distorção deliberada da verdade por essa seita é vista nas suas traduções do Novo Testamento. João 1:1 é traduzido, a palavra era um Deus, uma tradução que é gramaticalmente impossível, né? Aqui o William Barclay ele diz que é gramaticalmente impossível, né? É abundantemente claro que uma seita que pode traduzir o Novo Testamento assim é intelectualmente desonesta. Falas do William Barclay. O Dr. F.F. Bruce, da Universidade de Manchester, Inglaterra, fala o seguinte: os gramáticos amadores arianos fazem muito alarde da omissão do artigo definido na oração e a palavra era Deus. Esse tipo de omissão é comum, olha só, esse tipo de omissão é comum com nomes numa construção predicativa. Foi o que eu disse no começo do meu vídeo. Um Deus seria totalmente indefensável. Lembrando que o falecido William Barclay, que eu citei agora há pouco, na imagem anterior, e o Dr. Bruce são geralmente considerados os principais eruditos em grego da Grã-Bretanha. Ambos publicaram traduções do Novo Testamento. Dr. Ernest Cowell, né, da Universidade de Chicago, comenta: um nominativo definido no predicativo tem um artigo quando segue o verbo, não tem um artigo quando precede o verbo. Essa declaração não pode ser considerada como estranha num prólogo do Evangelho que alcança seu clímax na confissão de Tomé, Senhor meu e Deus meu, João 20 e 28. Philipp Harner, da Universidade de Heidelberg, acho que é na Alemanha, né, esse aqui, né? Fala o seguinte: o verbo precedendo um predicativo anartro provavelmente implica que o Logos era um Deus ou um ser divino de modo algum, né, ou de algum modo, pertencendo à categoria geral de Theos, mas ainda um ser distinto de Theos. Observe, o Logos ele pertence à categoria geral de Theos, mas ainda sendo distinto de Logos, de Theos, né, que no caso era o Deus, ou seja, o Logos ele pertence à natureza de Deus, mas ele é distinto desse Deus. Entende? Na forma que João realmente usa, a palavra Theos é colocada no princípio para ênfase, assim, excluindo a tradução um Deus. Excluindo a tradução um Deus.
Dr. Johnson, da Universidade do Estado da Califórnia, diz o seguinte: não há justificativa para traduzir teós em logos com a palavra um Deus. Não há paralelo sintático com Atos 28:6, onde a declaração em discurso indireto, e João 1 é direto. E eu não sou cristão nem trinitariano. Só para lembrar, né? Dr. Johnson não é nem cristão e nem trinitariano. Ele cita, né, Atos 28:6, por quê? Porque nesse texto, né, toda tradução coloca lá um Deus, né? Só que ele mesmo explica, é um discurso indireto, e João 1 é direto. Existe aqui uma diferença, mas eu não sei se todos compreendem isso. Eugene Dinaida, chefe do Departamento de Tradução da Sociedade Bíblica Americana, comenta o seguinte: com relação a João 1:1, há, claro, uma complicação, simplesmente porque a tradução do Novo Mundo foi aparentemente feita por pessoas que não levam a sério a sintaxe do grego. Olha só quem que está falando isso. Um chefe do Departamento de Tradução da Sociedade Bíblica Americana. Ele diz que foi feita, né, por pessoas que aparentemente não levam a sério a sintaxe do grego. Nesse ponto, eu concordo plenamente com o que o Eugene falou aqui. Dr. Westcott, né, ele diz: o predicado Deus encontra-se na posição inicial enfaticamente, como em João 4:24. É necessariamente sem artigo. Nenhuma ideia de inferioridade de natureza é sugerida por essa forma de expressão, que simplesmente afirma a verdadeira deidade da palavra. Na terceira cláusula, declara-se que a palavra é Deus, e assim incluída na unidade da divindade. Para terminar, temos aqui esse outro cara que eu não sei nem falar o nome dele, de tão complicado que é, né? Grisbech, né? Acho que é assim, não sei. Tão numerosos e claros são os argumentos e testemunhos das Escrituras em favor da verdadeira deidade de Cristo, que dificilmente posso imaginar como, sob a admissão da autoridade divina das Escrituras, e com referência às regras imparciais da interpretação. Essa doutrina pode ser colocada em dúvida por algum homem, especialmente a passagem de João 1:3. É tão clara e tão superior a toda objeção que, por nenhum esforço ousado, quer de comentarista ou de crítico, pode ser arrancada das mãos dos defensores da verdade. Então veja, aqui eu citei mais de 10 eruditos comentando sobre essa passagem. Citei toda a questão gramatical de João 1:1, né? Só que mesmo assim, o que vai acontecer? O que acontece, né? Existe uma militância. A militância é aquela que nada para ele está errado. Tudo está certo. Não, se traduz assim, é a Bíblia da minha organização, eu tenho que defender e não sei o que, e fica aquela coisa. A Bíblia que eu mais gosto hoje é a Bíblia NVI, mas eu não concordo com ela sempre. Por quê? Porque outras traduções, elas fazem traduções melhores em outros locais. Então, tem que ter um equilíbrio. Não pode ser fanático por uma tradução só porque é do seu grupo religioso. Você tem que ser imparcial. Analisar aquela questão e dizer, olha, realmente não é uma boa tradução. Nesse ponto eles erraram. Nesse ponto eles cometeram um equívoco. Nesse ponto eles não foram bem. Mas em outro ponto pode ter sido bem. E tá tudo ok, ninguém vai morrer por isso, né? Então é bom a gente assumir isso, certo? Mesmo eu gostando mais da Bíblia NVI, eu discordo dela em alguns pontos. Porque eu não tenho militância, eu vou ter que fazer uma defesa da Bíblia NVI porque eu concordo. Não. Eu vou olhar o texto. Vou olhar a melhor possibilidade para aquele texto, para aquela tradução ali, e vou fazer ali a minha defesa, seja contrária ou não. Beleza? Eu poderia falar aqui sobre muitas outras coisas, né, sobre esse texto, mas eu sei que esse vídeo ele vai ficar extremamente grande, né?
Inclusive já está aqui em 24 minutos. Então, assim, gramaticalmente, a tradução feita pelas testemunhas de Jeová aqui nesse texto não é a melhor, mas nem de longe. Nem de longe. Traduzir um Deus aqui é realmente bizarro. Por quê? Porque o versículo 2 ainda e o versículo 3 está falando o quê? Que todas as coisas foram feitas por meio do verbo. Veja, todas as coisas, a criação do mundo foi feita por meio do verbo. Isso implica em quê? Na natureza divina. O texto é muito claro, até mesmo dentro do seu contexto, a ausência do artigo, colocando o predicativo como em primeiro lugar para dar ênfase nessa natureza divina do verbo. Então aqui poderia ser feito qualquer coisa, eu poderia até traduzir e o verbo tinha natureza divina, ou o que Deus Pai era, o que Deus era. O verbo era, como fala também ali Daniel Wallace, e entre outros que eu nem vou mostrar aqui. Eu poderia citar aqui várias e várias gramáticas, né, que vão falar sobre isso. Mesmo assim, não iria adiantar, porque existe uma militância. Eu tenho que defender a minha versão, né? E isso é complicado. Então veja, a ausência do artigo não implica, observe, não implica que o termo é indefinido. Inclusive, a própria tradução do Novo Mundo, como eu mostrei, ela demonstra isso. Tá? Existem muitas regras para definir um substantivo sem artigo. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Essa não é a melhor tradução de João, capítulo 1, versículo 1. Eu sei que muitos vão discordar, vão defender a tradução do Novo Mundo. Até entendo, né? Faz parte da organização que vocês seguem. Mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade. A gente não pode ser fanático, ou porque a análise que é feita em cima dessa tradução, você nota, é com um olhar de fanatismo absurdo. Nada dos caras estão errados, é impressionante. Todo mundo erra. Toda tradução erra, menos a tradução do Novo Mundo. É impressionante, tá? Então, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Fui!